Querido irmão, querida irmã, quantos conflitos familiares você conhece ou já viveu que começaram por causa de uma lista de convidados? Talvez você mesmo já tenha vivido algo parecido. Alguém organiza uma festa de aniversário, um casamento, mas não chama um parente próximo. Pronto. Está feito, né? Está levantado o problema. E logo surgem as conversas. Por que não me convidaram? Será que não gostam de mim? Depois de tudo que eu fiz, fui deixado de fora. E assim nasce um mar, na verdade, um oceano. Nasce um oceano de mágoas, ressentimentos, brigas, divisões, e que às vezes duram anos, por causa de convite que não foi feito. Convite de casamento, de festa, enfim, convites. É impressionante, irmãos e irmãs, é simplesmente impressionante como um simples convite, ou a falta dele, pode mexer tanto com o coração humano. Vejam, famílias que vivem dramas por anos, por causa de um convite que não fora feito. Então, a história do convite, ela é muito forte a todos nós. Ela mexe com o nosso coração, porque mexe com os nossos sentimentos e as nossas sensações de pertencimento. Quando você não é convidado, sendo parente, a resposta, o recado que se dá é que você não pertence a essa família. E é isso que dói. E é por isso que mexe tanto com o coração humano. Hoje vamos falar sobre eles, os convites. Vamos falar um pouco sobre convites. É Jesus quem propõe o assunto. O assunto convite é proposto pelo Senhor Jesus nesta parábola. Ele participava de uma refeição, possivelmente um almoço, na casa de um religioso, um fariseu, mais especificamente um fariseu. Jesus estava, vamos então nos sintonizar na história, que é lá no versículo 1 que nós fizemos questão de ler. Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu. Mas há uma informação importante aqui também. Onde, nessa casa, o observavam atentamente. Isso é importante. Ele estava participando, portanto, de uma refeição na casa de um religioso e eles o observavam muito de perto. A parábola, que é uma história contada por Jesus, essa parábola não é verdadeira, mas ela conta uma verdade, ela ensina, ela nos dá uma lição. A parábola é contada como uma resposta. Isso era comum em Jesus. Jesus normalmente respondia a questões, a questionamentos com parábolas. Hoje nós não fazemos isso, não faz parte da nossa cultura fazer isso. Mas na época de Jesus era comum alguém contar uma história para responder uma circunstância, para responder um caso. Então, ele responde a um homem que estava sentado à mesa com ele nesse almoço, na casa do fariseu. Havia um homem ali que fez o seguinte comentário, e eu até imagino o tom da voz desse homem, eu fico assim imaginando o tom da voz desse homem sentado à mesa com Jesus, e esse homem diz mais ou menos assim: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Essa é a entonação daquele homem. O comentário não era piedoso. Como será bom que alguém vá e participe do banquete no reino de Deus. Não, é do tipo, feliz será aquele que participar do banquete do reino de Deus. Não nesse banquete aqui.
O comentário, como eu disse, não tinha nada de piedade, de bondade, não tinha nada disso. Era um comentário para provocar uma resposta comprometedora da parte de Jesus. Era, na verdade, uma cilada para Jesus, uma armadilha que ele apresentou para Jesus. E como resposta a esta frase, a esta fala desse homem, Jesus então conta a parábola do grande banquete, que nós acabamos de ler. Essa parábola, portanto, é uma resposta àquilo que aquele homem disse, em tom irônico. Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Os estudiosos todos concordam, irmãos. O banquete preparado é o reino de Deus. A história contada por Jesus, na história de Jesus, tudo tem um sentido, tudo tem um significado. O banquete preparado é o reino de Deus. O dono da casa é Deus. É Deus. O servo que sai convidando as pessoas é o próprio Senhor Jesus. Os convidados, o povo israelita. Vejam bem, os convidados são o povo israelita, os judeus, e a parábola é dirigida aos religiosos da época, dos quais o anfitrião é um exemplo, é um fariseu. A esse respeito, um estudioso diz assim: Jesus está dizendo a ele, aquele homem que falou aquela frase: você acha que ficaria muito feliz se recebesse um convite de Deus para o seu banquete? O que quis Jesus dizer foi mais ou menos isso. Você acha que ficaria muito feliz se recebesse um convite de Deus para o seu banquete? Mas você já teve essa oportunidade e você a rejeitou. Você rejeitou esse convite, porque não nos esqueçamos, ali todos eram judeus. Não foi Deus quem o excluiu, você se excluiu. Pablo Deiros comenta esse momento e acrescenta: o lugar no banquete que você não quis aceitar, o convite que você não aceitou, agora está sendo ocupado por outros, pecadores e gentios. É sobre isso, irmãos, que Jesus fala nesta parábola. Ele conta a história de um homem que preparou um grande banquete e enviou convites generosos para todos. Mas os primeiros convidados, aqueles que poderiam chamar até os VIPs, né? Os very important people, né? As pessoas importantes sendo convidadas. Os primeiros convidados, eles não aceitaram o convite. Eles não quiseram. Eles rejeitaram o convite. Eles recusaram. Estes são os judeus. Eles tinham coisas para fazer, compromissos para honrar, negócios para cuidar. Então, o dono da festa tomou uma decisão surpreendente. Abriu as portas para que os que eram desprezados, para os que eram totalmente desprezados daquela sociedade, aqueles que ninguém esperava, alguma coisa boa, os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos e até os que estavam pelos caminhos distantes, então fossem convidados. Por quê? Porque os chamados convidados de honra não quiseram, rejeitaram o convite do dono da casa. Essa parábola, irmãos e irmãs, nos revela uma verdade muito profunda. Muito profunda. Deus preparou uma festa maior do que qualquer uma festa que você já viu. A festa que Deus preparou é a maior festa que já houve. Podemos dizer que a festa do reino de Deus é uma festa de arromba, como nunca se viu na história. O convite que Deus faz a cada um de nós é para uma festa maravilhosa. Mas nem todos aceitaram o convite, diz a parábola. E o que faremos com esse convite? Porque esse convite continua ainda existindo.
Esse convite ainda é feito, ainda hoje. Esse convite está ecoando há 2000 anos ao coração humano. E a decisão de participar ou não dessa festa do reino de Deus, ela depende de nós, depende de eu, depende de você, de aceitarmos ou não esse convite. Hoje eu quero olhar com você para essa mesa que está posta aqui à frente. Hoje nós temos a ceia do Senhor. Nós vamos falar sobre a graça de Deus como um convite livre e generoso para todos nós, para mim e para você que aqui está nessa noite. É um convite generoso, ele chama pessoas comuns, muitas vezes improváveis, para se sentarem com ele à mesa. Daí o banquete, a parábola do grande banquete. Jesus está sempre chamando o ser humano para cear com ele, para sentar nesta mesa do reino de Deus, para ser acolhido no reino de Deus. E a questão que se impõe, irmãos e irmãs, é: qual será a nossa resposta? O primeiro ponto que a parábola nos apresenta é a recusa injustificada. Não há justificativa para a recusa. O dono da casa preparou uma grande festa. Veja o cuidado e atenção do dono da casa. Ele enviou, de acordo com o texto, muitos convites. Ele não apenas convidou as pessoas, porque hoje nós fazemos isso. Nós enviamos os convites e esperamos. Não, aquele homem não fez isso. Aquele homem, no dia do banquete, depois de ter enviado todos os convites, no dia do banquete, ele enviou o seu servo para lembrar os convidados que o banquete estava pronto. O churrasco está pronto, o costelão está pronto. Podem vir, já ficou 8 horas lá no tambor, né? Já podem chegar. Então, ele não apenas enviou os convites, mas no dia do banquete, ele enviou o servo a dizer: olha, podem vir agora, está tudo preparado, está tudo pronto. O que se esperava era uma resposta de alegria e prontidão. Sim, vamos lá para esse banquete que fomos convidados. Mas o que aconteceu foi o contrário. Um a um, os convidados apresentaram desculpas. Pensemos nas desculpas. A primeira pessoa diz: eu acabei de comprar uma fazenda, um campo, e preciso inspecioná-lo, olhar a terra. A segunda pessoa diz: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. E a terceira pessoa disse: eu acabei de me casar e sinto muito, não vou poder ir. À primeira vista, essas desculpas podem até parecer razoáveis. Afinal, a vida de todos nós, a vida deles também, nos exige cuidados com os nossos bens, cuidados com os nossos negócios, com os nossos afazeres, com a nossa família. Mas, se olharmos mais de perto, perceberemos que não eram motivos legítimos. Não eram. Um campo ou juntas de bois poderiam ser vistos em outro momento. Não era uma coisa urgente. Ele não perderia as terras e nem os bois se não fosse inspecioná-los. Poderia ser feito em outro momento. E o casamento, um motivo de alegria, não precisava ser um obstáculo para participar de uma festa. Não. O centro do problema, irmãos e irmãs, não era o campo, não eram os bois e não era o casamento. O centro do problema era uma coisa chamada prioridade. Era a prioridade. Qual era a prioridade na vida dos convidados? Não era o convite, eram as suas coisas, era a sua vida, eram os seus negócios,
eram os seus afazeres. Eles preferiram o que era deles ao que era oferecido pelo anfitrião, pelo dono da casa. Os convidados colocaram as suas preocupações, os seus interesses acima do convite. Tudo vinha antes. Primeiro vem o casamento, primeiro vem o campo, primeiro vem os bois. Os bois tinham mais prioridade do que o dono da casa. E como nós vimos, essa parábola, ela é contada por Jesus para explicar algo que acontece conosco também. A pergunta que se faz, irmãos, hoje é: qual tem sido a nossa prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? O dono da festa? A festa? Ou aquilo que nós julgamos mais importante? E o que é pior, as desculpas foram apresentadas com uma atitude de indiferença, de profunda indiferença. Não há um pedido genuíno de desculpas, não se percebe uma coisa genuína, mas apenas uma coisa assim: ó, desculpa aí, tá? Mas eu não vou poder ir. Desculpa aí. Que na verdade não é um pedido de desculpas mesmo. A verdade é que eles não queriam ir. Essa que é a verdade. Eles não queriam ir à festa e arrumaram desculpas. Os bois, o campo, o casamento eram na verdade desculpas esfarrapadas para dizer que não iam na festa. Quantas vezes, irmãos e irmãs, você que nos assiste pela internet, quantas vezes não fazemos o mesmo com Deus? Ele nos convida para a sua presença, para o seu banquete. Hoje é um dia de banquete. Deus nos convida para o seu banquete de amor e misericórdia, que é o reino de Deus. Nos chama, nos conclama, mas nós preferimos e damos prioridades às nossas preocupações, aos nossos afazeres, aos nossos campos, aos nossos bois, aos nossos afazeres. Colocamos o trabalho, família, lazer, o dinheiro, ou até mesmo os nossos problemas, como desculpas para não estarmos aqui. Afinal, somos senhores da nossa própria vida, sabemos todas as coisas. Por que precisamos de Deus? A recusa na parábola, irmãos, não é apenas um não, mas é um desprezo ao convite e ao próprio anfitrião. E o mesmo pode acontecer conosco. Às vezes nós não percebemos a seriedade do afastamento da comunidade, e não percebemos que estamos agindo com desprezo com Deus, com desprezo à sua causa, com desprezo ao seu reino. E aí todas as outras coisas são mais importantes para nós do que o reino de Deus. É isso que Jesus está contando nessa parábola. E às vezes nós vamos entrando num círculo e num ciclo que nós não percebemos que desprezamos o reino de Deus. E vamos valorizando muito mais as nossas coisas do que o reino de Deus. E aí tudo é desculpa, tudo é mais importante para eu não estar aqui na igreja, por exemplo. É só um exemplo, porque isso vai muito além de vir à igreja, mas muito, muito, muito além. A segunda coisa que a parábola nos apresenta, o segundo ponto, nos mostra a abertura do convite para os marginalizados. Após a recusa dos primeiros convidados, a reação do dono da casa é surpreendente. É surpreendente. Ele fica irado, não por vingança, mas pela injustiça do desprezo que ele sofre e da indiferença com que é tratado. O senhor da parábola foi tratado com indiferença e desprezo pelos convidados.
Ele diz ao seu servo: vá depressa pelas ruas da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Essa mudança de direção é o centro da mensagem de Jesus Cristo. Os primeiros convidados eram da casa de Israel, os bem-sucedidos, os socialmente aceitos, ou os que hoje se chamaria de os homens de bem. Estes eram os primeiros convidados. Agora, o convite é estendido àqueles que a sociedade rejeitava, aos que não tinham nada a oferecer, aos que eram considerados indignos, escória da sociedade, pobres, cegos, aleijados, coxos, ou seja, os mendigos da cidade. O convite foi estendido a esses, porque os convidados não quiseram participar. Eles não tinham campos. Os que estavam nos becos da cidade, eles não tinham campos para observar, para cuidar. Eles não tinham juntas de bois para olhar. Eles não tinham casa, estavam nas ruas e nos becos. Eram os que clamavam por misericórdia, porque eles não tinham nada. O dono da casa não esperou que eles se tornassem dignos para poder serem chamados. Os chamou como eles estavam, como eles eram. O dono da casa não esperou: olha, quando vocês arrumarem a vida de vocês, eu vou convidá-los para o meu banquete. Não. Os convidou do jeito e da forma e da maneira como eles estavam. Não esperou que eles tomassem banho e se apresentassem de modo digno. Não esperou que alcançassem algum valor social, mas foi até eles e os convidou para a festa, do jeito que estavam. Aqui, queridos irmãos e irmãs, cabe uma pergunta: o que Jesus quis nos ensinar com esta parábola, afinal? A resposta é dada pelo Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1, versículo 10 ao 12. Diz assim, João 1: veio ao mundo que ele criou, mas o mundo, lembram-se? Não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Vejam que coisa. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Os judeus, para quem ele foi enviado, os judeus se julgavam puros, santos. Por isso não aceitaram o convite. Ocorre que a salvação não é para os que se consideram justos, mas para todos os que se reconhecem como pobres, cegos, nus, carentes, limitados, finitos e carentes da graça de Deus. É para os gentios, que somos todos nós, considerados pelos judeus uma escória, impuros. Estes aceitaram o convite. Foram os gentios, fomos nós que aceitamos o convite que era dado aos judeus, que fora dado a eles. Deus não nos chama porque somos bons ou porque temos algo para oferecer a Ele. Porque nós não temos. Nós não temos o que oferecer para Deus. Na verdade, tudo que nós temos e somos vem dEle. Então nós mesmos não temos nada a oferecer para Deus. Mas assim mesmo Ele nos chama. Ele chama a mim e a você, do jeito que você está, da maneira como você está. Assim como Ele chamou lá na parábola todas aquelas pessoas que estavam pelos becos, os mancos, os coxos. Ele chamou a todos. Ele nos chama porque somos necessitados, porque nós somos carentes, porque nós somos pobres, cegos e coxos em nosso próprio pecado. É por isso. Essa é a beleza da graça, irmãos e irmãs. Ela é um convite generoso que Deus faz para todos. Todos que se sentem
perdidos, entristecidos, acabrunhados por esta vida, aqueles que não veem sentido na sua vida, que não veem razão na existência humana, a estes é estendido o convite do dono da casa, do dono do banquete. O convite, como eu disse, não é para os melhores, nem para os mais religiosos, nem para os que têm o coração mais puro, porque nenhum de nós tem. Nenhum de nós é mais puro do que o outro. Somos todos iguais, somos pecadores, carentes da graça de Deus. Somos todos assim. O convite é para todos os que desejam entrar, para todos aqueles que querem participar do banquete do reino de Deus. Esse é o convite, e é maravilhoso saber que Ele nos convida, do jeito que nós estamos, da maneira como estamos. Não precisamos nos preparar melhor para a festa, não precisamos fazer como a música, com que roupa eu vou, não precisamos dizer isso para entrar no reino de Deus, porque Ele nos chama do jeito que nós estamos, na roupa que nós temos, da maneira que nós somos. O convite é para todos aqueles que querem entrar. Você não pode comprar esse convite, nós não podemos comprar esse convite. Esse convite não é comprado. Não tem como comprar esse convite. Não tem como conseguir com um cambista. Não tem jeito. Não tem como comprar esse convite com um cambista na rua. Porque ele é dirigido a mim e a você. No topo do convite tem o seu nome. Deus está convidando você pelo seu nome. Tem o seu nome nesse convite. Portanto, você não encontrará esse convite em cambistas na rua. E nem você poderá comprá-lo. Ele é fruto da misericórdia de Deus. Esse convite é fruto da misericórdia de Deus. Porque Deus nos ama e nos trata com misericórdia. No entanto, queridos irmãos, muitos rejeitam esse convite. Há muitos que rejeitam. A parábola nos mostra isso de maneira quase trágica. Cada um dos primeiros convidados apresentou uma desculpa. Um disse que havia comprado um campo, precisava vê-lo, comprar bois, precisava experimentar, casou, não podia ir. Não eram coisas graves, eram coisas comuns, legítimas, mas que se tornaram desculpas para ignorar o convite. O mesmo pode ocorrer conosco ainda hoje. Nós podemos nos perder de tal maneira e começar a dar desculpas, porque nos perdemos nisso, achando que a nossa vida, que as nossas coisas, que os nossos afazeres, que toda a nossa vida é mais importante do que aceitar o convite de Deus. Assim também acontece conosco. Não é que as pessoas odeiem a ideia do banquete, não é isso. É que elas estão ocupadas demais para se importar com o convite. Eu tenho coisas para resolver na minha vida. Eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que conseguir aquilo outro, eu tenho que pagar tal conta, eu tenho que resolver aquilo outro. Eu não tenho tempo de ficar indo à igreja ou me voltar para Deus. Trabalho, dinheiro, negócios, relacionamentos, lazer, tudo isso pode se tornar mais urgente do que a eternidade para nós. Santo Agostinho disse certa vez: Deus nos criou para si mesmo. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Deus criou eu e você para Ele mesmo. Para que Deus nos criou? Para Ele mesmo. Disse Santo Agostinho, Deus nos criou para si mesmo, e o nosso coração não encontrará descanso senão nele, em Deus. Agostinho escreveu isso há mais de 1500 anos atrás. Deus nos criou para si, e o nosso coração não descansará, ficará inquieto até que descanse nele, em Deus. Mas muitos preferem a inquietação do que aceitar o convite.
E há uma consequência para isso. Há uma consequência. Nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia, diz o Senhor no versículo 24. O convite é generoso, mas não é eterno. Ele tem um tempo, ele tem uma hora, e essa hora é hoje. O tempo do convite é sempre o hoje, não é nunca o amanhã. Porque o amanhã, vocês sabem, nós não temos, nós não conhecemos. Portanto, o convite é hoje, não pode ser amanhã. A aceitação desse convite não pode ser renegada ao futuro, porque o futuro é fumaça. Não sabemos. Não sabemos. Em terceiro e último lugar, depois de enviar convites generosos e receber recusas injustificadas, o dono da casa poderia simplesmente fechar as portas e encerrar o banquete, que nem tinha começado, ou encerrar as portas com aqueles que estavam presentes, os que foram primeiro chamados. Mas o texto nos mostra algo impressionante. O dono da casa não desiste. O servo sai para a rua, chama lá os cegos, os coxos, os aleijados, entram todos. E o servo diz ao Senhor: olha, ainda tem lugar, está vazio, tem um monte de banco vazio. E o dono da casa diz: então agora você vai para mais longe, vai lá para a estrada, eu não sei os nomes das estradas aqui, eu sei que tem um monte de estradinha aqui, né? A estrada, enfim, como é que é? Estrada Fubá, Pão de Açúcar, enfim, Cambuci, vá para as estradas, vá para mais longe e traga outros, Veja, o dono da casa não desiste, porque ele quer ver a casa cheia, ele quer todos no banquete, ele não desiste. Ao contrário, a sua determinação ainda aumenta. Primeiro, ele envia o seu servo pelas ruas e becos da cidade, e quando isso não basta, ele diz: ainda há lugar para mais gente, vá pelas estradas do campo, junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar, para que venham, insista. Isso nos revela, irmãos e irmãs, o coração de Deus. Aqui está sendo declarado e mostrado a cada um de nós o coração de Deus. Ele não apenas convida, ele persegue com amor. Ele não desiste, ele insiste com amor. Como escreveu John Stott, o amor de Deus é um amor que busca, vai atrás. Ele não espera que o pecador o procure, porque convenhamos, será que o pecador vai buscar Deus? Não, jamais. É Deus quem busca o pecador, é Deus quem vai atrás. E diz, e continua John Stott, ele não espera que o pecador o procure, mas vai atrás dele nas encruzilhadas da vida, nas encruzilhadas sofridas, dolorosas da vida, e insiste para que venha. A palavra usada aqui, que ele insiste, pode também significar persuadir fortemente, é quase que um rogo, é quase pelo amor de Deus, venha. Isso não significa forçar com violência, porque Deus não é violento, mas convencer pelo amor, como um pai que chama seu filho desgarrado de volta para casa. E nós nos lembramos daquela outra parábola, a do filho pródigo, que é a mesma ideia. O Espírito Santo, queridos irmãos, age assim, ele não arromba portas, mas bate até que o coração se abra. Até que se abra. Essa insistência do anfitrião do banquete, essa insistência de Deus, também revela o caráter missionário do reino de Deus. O servo enviado além dos limites da cidade.
pelas estradas, pelas cercas, pelas fronteiras, onde os desprezados e esquecidos viviam. E aqui está o prenúncio da missão aos gentios. O evangelho não ficaria restrito a Israel, mas se espalharia até os confins da terra, em todos os lugares. João Calvino comenta: Deus quer que o evangelho seja proclamado não apenas aos que estão perto, mas também aos que estão longe, para que a plenitude da sua casa seja alcançada. E o que é que isso, irmãos, significa para nós hoje, membros da IPI de Cianorte? Para você que é membro da IPI de Cianorte, o que isso significa? Significa, irmãos, que Deus é persistente na sua graça, mas também que a igreja deve ser persistente em sua missão. Nós também devemos ser persistentes. Nós temos uma missão, nos foi dada uma missão de proclamar o evangelho. Somos os servos enviados às estradas e às casas. Hoje, o servo da parábola somos nós. Nós que devemos sair às estradas e becos e procurar aqueles que o Senhor chama. Não basta convidar os que já estão perto. É preciso ir aos lugares esquecidos, às pessoas improváveis, insistindo com amor e paciência. Outro dia eu falei, não sei se eu falei aqui, mas numa outra igreja eu falei. Há entre nós, ultimamente, uma frase abominável, que diz o seguinte: bandido bom, vocês podem continuar. Bandido bom é bandido morto. Né? Essa frase tem virado coisa popular, coisa normal. O que é uma vergonha para quem se diz evangélico. É uma vergonha. É um horror. Porque bandido bom é bandido convertido. Não é bandido morto, é bandido convertido, transformado, renovado pelo poder e a graça de Deus. Mas para que isso aconteça, nós temos que continuar a nossa missão. E aqui o outro lado da persistência divina. O convite é insistente, mas não é eterno. A porta da graça está aberta, mas um dia será fechada. E nós somos os servos que devem levar essa palavra. Portanto, queridos irmãos, há duas lições aqui. Primeira, a persistência do amor de Deus que busca, insiste, chama até os confins. E nós somos os seus servos para fazer isso. A segunda lição é a urgência da nossa resposta. Pois o tempo do convite é hoje, não é amanhã, é hoje. Não é ontem, não foi ontem, é hoje. Concluo. Queridos irmãos e irmãs, a parábola do grande banquete é um espelho colocado diante de nós. A parábola do grande banquete é um espelho. Ela nos convida a nos enxergarmos nesse espelho, a nos observarmos neste espelho. Talvez em algum momento tenhamos sido os que deram desculpas. Eu fui um desses. Eu fui chamado, eu disse isso hoje de manhã, outro dia aí na aula. Eu não nasci num lar evangélico, eu não conhecia Deus, eu ouvia falar, mas não conhecia. E eu trabalhava numa agência de publicidade e o meu chefe, diretor de arte, falava de Jesus Cristo para mim todos os dias, literalmente, todos os dias. Era insuportável. Eu era um jovem de 16, 17 anos, encantado com a gandaia do mundo, com as coisas do mundo. Então ouvir aquilo todo santo dia daquele homem era um horror. Mas ele insistia comigo todos os dias falando de Jesus, falando de Deus, lendo um versículo aqui, lendo um versículo acolá, todos os dias. E como eu disse, naquela época para mim isso era insuportável.
E ele me convidava para ir à igreja também. Além de me pregar o evangelho, ele também me convidava para ir à igreja. Eu matei a minha família inteira. Porque ele me convidava na sexta para ir na igreja. Não, vai ter um culto de jovens muito bacana na igreja. Vai lá, me dava. E eu me fingia de curioso. Oh, é mesmo, onde vai ser? Vai ser em tal lugar, está aqui o endereço, assim, assim, assado. Eu não queria nem saber disso. Ia para a minha gandaia. Na segunda-feira, primeira coisa, ele chegava e dizia: Beto, esperei você não. Ih, Zé, rapaz, morreu uma tia minha, rapaz, tive que. Eu matei minha família inteira. Eu dei desculpas. Eu fui um desses que deu desculpas esfarrapadas para Deus por muito tempo, porque eu não queria, assim como esses da parábola não quiseram também. Eu fui assim um dia. Então, essa parábola é como se fosse um espelho. Talvez em algum momento você tenha sido assim, que deu desculpas, preferindo as suas preocupações terrenas ao banquete celeste. Eu fui assim uma vez. Talvez em outro momento nós tenhamos sido os marginalizados, que aceitaram o convite, porque eu também me incluo aqui. Porque um dia eu aceitei. Depois de tanto ouvir, eu aceitei o convite e pude desfrutar do amor gracioso, misericordioso de Deus. O convite de Jesus para o seu banquete, irmãos, continua de pé, como se diz no popular. Não é um convite apenas para a salvação, mas para uma vida de comunhão com Ele. Deus quer conversar com você, conosco. Deus quer falar conosco. Deus nos chama, Deus nos convida. É um convite para estarmos à sua mesa, Ele nos convida. Para compartilharmos a sua alegria, o seu amor e a sua presença. Esse convite está feito, irmãos, para você e para mim. Hoje, Jesus nos faz a mesma pergunta que fez naquele dia, lá da parábola. Qual será a nossa resposta? Será uma desculpa ou aceitaremos o convite? Deus preparou o maior banquete de todos, como eu disse. Sua mesa está posta. Ele enviou o seu servo, o seu próprio Filho Jesus, para nos chamar. Não deixe que nada, nenhuma preocupação, nenhum bem material, nenhuma circunstância, está frio, está calor, está chovendo, não permita que nenhuma circunstância se torne uma desculpa para você não estar em comunhão com Deus. Corra para a mesa, pois o banquete está pronto, o banquete está servido, e o Pai, o nosso Pai amoroso, anseia por ter a sua casa cheia. Que Ele assim nos abençoe, e que cada um de nós possa aceitar esse convite, e não nos alicerçarmos nas nossas desculpas, mas aceitemos o convite. Que Ele assim nos abençoe, nos inspire e nos fortaleça, e possamos cada dia mais fazer isso para a glória e honra do Senhor.